Sobrancelha é maravilhoso, micro. É tão gratificante quando a gente trabalha com algo que transforma as pessoas, e só quem trabalha nessa área, que entrega essa transformação para as pessoas, que consegue ver o tanto que é gratificante. Então, assim, tem coisa que acontece quando a gente trabalha com beleza, com estética, que o dinheiro não paga. Não tem dinheiro no mundo que paga essa transformação na vida das pessoas. Olá, amantes da micro! Nós estamos aqui para mais um podcast Descomplicando a Micro. Eu sou Mara Costa. E eu sou Tássia Pizzaroli, sejam bem-vindos. E hoje nós vamos descomplicar um tema que a Tássia recebe muitas perguntas, né? Muito questionado, né, Tassinha? E o tema é retoque. Tássia, eu tenho certeza que hoje nós vamos esclarecer muitas dúvidas dos seus seguidores. Assim, espero, porque realmente, gente, o pessoal pergunta muito de retoque, muito mesmo. Não sei se não é ensinado nos cursos, eu acho que não, na verdade. Para mim não foi ensinado nos cursos que eu fiz, principalmente os primeiros. Então eu acho que vai ajudar bastante gente. Então você que está aí nos vendo no YouTube, já deixa o seu like e também não deixe de se inscrever nesse canal. Se inscreva agora, se você deixar para depois, pode ser que você esqueça. E assim você não vai ser avisado dos próximos conteúdos que a gente vai postar aqui, né? Então, para você não perder nenhum podcast, não perder nenhum vídeo da Tássia, se inscreve agora, tá bom? Então vamos lá, Tassinha, explica pra gente primeiro, pra gente iniciar esse assunto, o que é o retoque? Então, o retoque tem dois tipos de retoque, né? Basicamente. Tem um primeiro retoque que é, por exemplo, a pessoa não tem nada na sobrancelha de procedimento, ela faz uma micro hoje, daí 1 mês a 3 meses, 30 dias, 90 dias, ela faz um retoque daquele procedimento. Então, primeiro retoque. E tem o retoque que a gente chama de anual, não necessariamente feito uma vez no ano. Tem gente que vai esperar um pouco mais, tem gente que vai esperar um pouco menos. Vai depender de fixação de pigmento, vai depender da cliente, da neura da cliente, né? Porque tem cliente que aparece meia falha, ela, meu Deus, meia falha e já quer fazer retoque. E aí a gente faz um retoque, uma revitalização daquele procedimento para ele ficar mais bonito, né? Para ele reaparecer. E assim, é obrigatório fazer o retoque? Então, não existe regra, né? É obrigatório, você tem que fazer o retoque. Não existe isso. Mas vai de cada profissional. Eu gosto de fazer o retoque porque sempre pode melhorar uma coisinha. E é bom se acompanhar o cliente também, né? Porque às vezes você faz o primeiro procedimento e naquele momento ali a cor tá certinha, os fios estão certinhos e tudo mais, mas aí cicatriza, a cor às vezes desbota um pouquinho mais do que você esperava, por causa da pele mesmo da cliente. Então é bom a cliente voltar para você ver como é que tá e ver se pode mexer em alguma coisinha. Eu gosto de ver, de fazer retoque. Tá, e você poderia falar pra gente o passo a passo do retoque? Como que é o procedimento de retoque? Então, o retoque ele serve basicamente para 3 coisas. São 3 coisas que eu vou mexer no retoque. Primeiro ponto que eu queria falar aqui é que mais me perguntam: Tássia, eu vou passar em cima dos fios que já estão cicatrizados? Depende. No geral, não. Mas por que depende? Se eu quiser alterar a cor daquele fio cicatrizado, eu tenho que mexer nele. Se ele cicatrizou certinho da cor bacana, eu não vou mexer nele, porque o fio está ali cicatrizado, fininho, bonitinho. Aí eu vou e passo por cima dele de novo. Eu tô jogando mais pigmento ali e esse fio pode expandir, porque eu tô colocando mais pigmento ali e o fio pode ficar mais grosso. Então, fio cicatrizado, que tá bonito, que eu não vou mexer na cor, a gente não mexe, tá? Então, são 3 coisas que eu posso fazer no retoque. Primeiro, alteração de cor. Ficou muito claro, ficou muito escuro, desbotou um pouco, às vezes ficou um pouco azulado, mudou um pouco a cor, assim, um fundo de cor que não tá tão castanho. Acontece dependendo do pigmento que a pessoa usou, dependendo da pele, enfim. Pode acontecer, não é tão normal, mas pode acontecer. Se acontecer, melhora no retoque. Arruma, conserta, neutraliza, tudo bem. Aí você vai passar por cima dos fios que já estão cicatrizados, porque você quer mexer naquela cor. Sim. Segunda coisa é ousar mais. Por exemplo, muita gente vem para fazer o primeiro procedimento morrendo de medo. Medo de ficar escuro, medo de ficar grosso, medo. E aí, quando ela faz o primeiro procedimento, eu sempre falo assim, o primeiro procedimento eu vou valorizar dentro do que você tem, mas eu vou mudar muito pouco.
né? Valorizando ali mesmo. Se você quiser ousar um pouco mais, engrossar um pouquinho, aumentar uma beiradinha, né? Preencher algum lugar que às vezes não tem tanto pelinho, a gente faz no retoque, porque aí você já viveu com aquele procedimento durante um mês, e aí a pessoa já começa a ver... Já se acostumou também com já aquela nova acostuma e sobrancelha. começa a ver, ó, não, realmente, acho que se engrossar um pouquinho mais, ó, vai ficar mais legal. Bem que a Tássia falou, mas aí ela já volta, não, Tássia, realmente, se engrossar um pouquinho aqui, coisa de milímetros, mas que vai dar uma diferença e que no primeiro... ainda mais. E que no primeiro procedimento, às vezes ela tava morrendo de medo, e no segundo ela já viu que realmente, se fizer, vai ficar melhor. Então, as duas primeiras coisas, né? Primeiro é a cor, segundo é ousar um pouco mais nesse procedimento. E o terceiro, que é o que é mais conhecido de retoque, é preencher falhas. É natural no processo de cicatrização alguns fios ficarem, a maioria ficar, e alguns não ficarem. Na verdade, quanto mais tempo de profissão a gente tem, menor é a probabilidade dessas falhas ocorrerem. Né? Porque a gente vai realmente aprendendo, pegando ali a ideia, conferindo os fios, a profundidade, porque coisa que no início a gente não faz. Não adianta, todo mundo já passou por isso, que é micropigmentador. Faz uma microlinda, daí 30 dias não tem nada cicatrizado, tem que fazer tudo de novo. Profundidade, né? Profundidade foi errada, não ficou bacana, então ele vai sair. Então, quanto mais a gente conhece da carreira, mais a gente estuda, mais a gente trabalha, menos isso pode acontecer. Mas tem alguns fios que vão sumir. Às vezes no próprio processo de cicatrização a pessoa coçou, arrancou a casquinha, dormiu, esfregou sem ver, arrancou uma beiradinha. É muito comum, inclusive, aqui nas beiradinhas, chegar no retoque e uma tá um pouquinho menor que a outra, assim. Porque a pessoa deitou, esfregou, não viu e aí a casquinha sai. E isso acaba perdendo o pigmento ali. Mas assim, é correção de falhinhas mesmo. Às vezes, pele oleosa também. Eu gosto de deixar os fios mais espaçados, não fazer tão pertinho, porque eu não sei como vai ser aquela cicatrização. A pele oleosa, ela não tende a deixar os fios tão certinhos, vai dar uma borradinha ali. Só que eu não sei o quanto vai borrar. Então eu deixo mais espaçadinho, aviso a cliente, ó, sua pele é mais oleosinha, nós vamos deixar com menos fios, qualquer coisa no retoque a gente preenche. Aí se a pele for oleosa, mas não abriu os fios, ficou certinho, pode vir no retoque fazendo fiozinhos ali, entre aqueles, preenchendo as falhinhas, que aí dá pra mexer também. E depois do primeiro procedimento, com quantos dias que a pessoa deve fazer o retoque? O retoque sempre é feito a partir de 30 dias. Ai, Tássia, mas eu escuto isso demais. Tássia, mas eu fiz uma sobrancelha, tá? Semana passada, e a moça esteve aqui. E veio aqui no meu salão e me falou que a sobrancelha dela era desbotada, que tá azul, que tá verde, que tá rosa, que sumiu, não tem um fio, tá? Você não sei o que eu faço. Não adianta. Tem que esperar os 30 dias, não adianta mexer. É por isso que eu sempre falo, a cliente tá desesperada, acalma ela. Fala, ó, eu te avisei, a cor é indeterminada até 30 dias. Só pode mexer com 30 dias e pode ser que o pigmento suma e depois volte. Então, isso tem que ser avisado antes do primeiro procedimento. Fez, você fala com a cliente, olha, não adianta. Você vir aqui com 10 dias, com 5 dias, com 15 dias, não adianta. O mínimo é 30 dias. E por que o mínimo é esses 30 dias? Porque é o tempo que a pele vai ter para cicatrizar aquele pigmento. Por exemplo, tem uma fase da cicatrização da nossa pele que as células de defesa vão ali e vão fagocitar aquele pigmento, eles vão englobar aquele pigmento. E aí, quando isso acontece, o pigmento não fica aparente, mas ele tá lá dentro. E isso vai acontecer quando as casquinhas superficiais saem. E aí é um momento que a sobrancelha falha. Dá ali uns 10 dias, 12, 15 dias. A pessoa olha e fala, meu Deus, sumiu a minha sobrancelha. E aí fica desesperado. Mas é normal. É assim mesmo, a gente tem que avisar que pode ser que falhe, depois o pigmento volta. E aí, por que ele volta? Porque dali uns 30 dias, nossas células de defesa vão ver que aquele pigmento não tentou causar nenhuma doença, né? Não é um agente patógeno, não se movimentou, não causa nenhum risco à nossa saúde. Então, ele solta aquele pigmento e o pigmento reaparece. Então, não adianta desesperar. Tem que esperar os 30 dias. Eu já vi muita gente desesperada querendo fazer retoque com 15 dias. Porque não pode fazer. Porque eu não estou vendo o pigmento, mas ele está lá dentro, né? Ele está englobado lá nos nossos macrófagos, eles estão segurando ele lá.
Aí se eu venho e faço um retoque com 15 dias, por exemplo, eu tô colocando mais pigmento. Mas eu não sei onde o outro tá, porque eu não tô vendo. Na hora que sobe pra pele, sobe tudo junto, vira um borrocão. Borrão. Então tem que esperar os 30 dias. Entendi. E assim, eu acredito que deve existir muitas e muitas clientes aí do Brasil afora que ficam ansiosas. Sem dúvida. O que fazer com essas clientes ansiosas para segurar elas? Gente, a insegurança é normal do ser humano. Nós somos inseguros, né? Por mais que a gente foi avisado que aquilo vai acontecer, a gente fica assim, mas será mesmo? Né? Não sei, é aquela coisa. Então, assim, eu tenho algumas dicas para lidar com isso. Primeiro ponto é avisar para o cliente que aquilo vai ocorrer. Ponto. Antes mesmo de fazer o procedimento. Antes do primeiro procedimento. Eu sempre mando, e eu mando no WhatsApp. Vou explicar por que eu mando no WhatsApp. Quando a pessoa dá um papelzinho, alguma coisa, ninguém guarda papel. Não guarda. Não adianta. As pessoas me dão um cartão falando, deixa eu anotar o telefone no celular mesmo, porque aí pra mim fica mais fácil, porque eu perco. Então, todo mundo perde aquele papel. Os cuidados, o que vai acontecer? Perde o papel. Aí, passa ali o tempo, a pessoa não lembra. Você fala com ela, vai descascar, vai fazer isso. Mas é tanta coisa na cabeça dela, ela tá tão animada, com a sobrancelha nova, né? Ansiosa e tudo mais. E aí, não prestou tanta atenção. E aí, na hora que aquilo ali começa a acontecer, ela fala, meu Deus, e agora? Será que isso é normal? Gente, tá coçando, é normal coçar? Nosso pigmento sumiu, será que é normal? Nossa, a cor, não sei. Então, ela fica naquilo. E aí, ela vai ficar lá. Ô, Tássia, minha sobrancelha assim... Nossa, o pessoal adora, gente. No início de carreira, então, quando você tá começando, aí que elas duvidam mesmo. Não, mas essa menina não é possível. Será que ela sabia que isso ia acontecer? Vou mandar uma foto pra elas. Adoram mandar foto. Adorava mandar foto. Tava uma foto. Olha aqui como é que tá. E beleza, é assim mesmo. Aí, no início de carreira, eu não sabia muito lidar. Por isso que hoje em dia eu mando no WhatsApp. Mando os cuidados, todos os cuidados, para se ela tiver dúvida, ela voltar lá, ler, né, aquilo ali, reler. E o que vai acontecer com a sobrancelha dela. Então, lá no finalzinho dos cuidados, tem lá. Nos primeiros 7 dias, o procedimento vai ficar mais escuro. Depois, ele começa a descamar. Quando saem as casquinhas, pode ser que o pigmento suma. Calma, é normal, ele volta até 30 dias. Tem que aguardar os 30 dias para o retoque. Não é possível fazer retoque antes de 30 dias. Ponto. Aí a cliente me manda. Tássia, fiz a sobrancelha com você, tem 7 dias, olha como está, né? Sei lá. Aí eu volto na conversa, né? Volto um pouquinho. Dou um print no lugar que tá falando o que ia acontecer com a sobrancelha. Circulo e mando de volta para ela. Aí ela olha, você tinha mandado. Tipo, você sabia que aquilo ia acontecer, você avisou ela, e aí ela fica mais tranquila. Não, então realmente ela sabe o que ela tá fazendo, né? Ela já tinha me avisado. Aquele medo dela ali, dela aquela insegurança, perdida a sobrancelha, perdido o dinheiro, digamos assim, ali aí acaba. dá uma tranquilidade, né? E já dá uma acalmada. Porque realmente as clientes, tem algumas clientes que são histéricas, assim, a gente tem que realmente saber conversar. E outra dica que eu dou também é conversar com o cliente. Gente, eu vejo muita gente que tá no mercado e fala assim, não, cliente aborrecido eu nem respondo. Eu acho isso um absurdo. É o seu cliente, você tem que dar um suporte pós-procedimento. Então, se ela tá com alguma dúvida, mostra pra ela que você entende o que você tá falando, você entende o que você tá fazendo. Tem que esperar e manda um áudiozinho, meu bem, tudo bem? É assim mesmo, tá aí como eu já tinha te mandado. E vamos aguardar os 30 dias. Assim que fizer os 30 dias, se tiver qualquer coisinha te incomodando, a gente mexe no retoque. Então não tem problema. Aí ela fica mais tranquila. Não, beleza. Se tem, sei lá, um fio que tá faltando, não, no retoque eu conserto. Aí ela já fica mais tranquila e é mais fácil de lidar. Porque realmente tem pessoas que são ansiosas, né? E em contrapartida, tem aquelas pessoas também que não ligam muito, né? Sim, tem gente que não preocupa muito. E essa cliente que não é desesperada, ela consegue identificar o momento certo de fazer o retoque? Dificilmente. Acontece muito, muito. O pessoal vem fazer o procedimento, aí tá lá na fichinha, né, de anamnese, você tem de 1 a 3 meses para fazer o retoque. E aí, passa-se o tempo. E também, quando a agenda vai ficando mais cheia, você não lembra, gente. Quando era mais no início, eu lembrava, não deu mais ou menos o tempo de retoque da fulana, mandava uma minha mensagenzinha. Mas aí, hoje em dia, é mais difícil para eu lembrar das pessoas, aí eu acabo esquecendo. Aí, passa, tipo, um tempão, e eu lembro, tal pessoa não voltou. Às vezes eu vou mexer nas fotos do Instagram, né, postadas, assim, nas fotos mesmo, estão no celular,
achei uma cliente lá que ela não voltou. Aí eu entro em contato e a pessoa fala, nossa, tá, esqueci. Acontece. Então, é interessante ter mesmo um controle do calendário para chamar aquela cliente de volta. Muitas clientes, quando o retoque é cobrado, né, ela tem que pagar pelo retoque, às vezes ela não volte. Então, às vezes seria interessante colocar o retoque já no valor atual ali do seu serviço para você ter aquele controle. Mas também tem os dois lados da moeda. Já aconteceu muito comigo da pessoa pagar pelos dois e ela ter 1 a 3 meses para fazer o retoque e ela voltar depois de 1 ano e falar, eu quero meu retoque agora. E não está mais dentro do contrato, né? Aí você coloca no contratinho o tempo que ela tem, ela assina. E aí se ela vier depois disso, mostra pra ela, ó, o contrato tá aqui, você assinou, você tinha um prazo e perdeu o prazo, não tem jeito. Sim. E assim, existe algum procedimento que não é... Assim, um procedimento ficou perfeito, maravilhoso e esse procedimento não precisa de retoque. Existe isso? Olha, eu já vi acontecer. Geralmente, peles mais maduras, o pigmento tem uma saturação melhor. Então, tecnicamente, do jeitinho que você fez ali, ele cicatriza. Dificilmente vai dar algum pontinho, assim, pra melhorar. Então, peles que têm essa fixação muito boa, geralmente são peles mais secas, são muito boas para trabalhar. Mas, no geral, todo o resto, que nós estamos no Brasil, então, as sobrancelhas, as pessoas não têm muito pele seca, né? Então, as sobrancelhas são mais oleosas mesmo, né? Aqui, principalmente na região da zona T aqui. Então, essa oleosidade vai acabar retirando um pouco de pigmento, às vezes desbota um pouquinho mais. Então, pelo menos para a cliente voltar e você acompanhar aquele procedimento e retocar um pedacinho ou outro. Às vezes nem tá precisando tanto, mas tem um buraquinho. Aí lá e preencher eu acho válido. Já é legal mesmo. Eu acho bacana. Deixar sempre que é necessário fazer o retoque. Eu gosto de fazer. Tá. E agora a gente vai falar um pouquinho de din-din, viu? Vamos lá. Cobrar junto ou separado o retoque? Então. Eis a questão. Eis a questão. Como eu falei, eu já tive experiência já tentei de tantas formas fazer isso. Já tentei, quando eu comecei eu colocava no valor, né, total. Aí, por exemplo, micro, R$500 com retoque, por exemplo. Aí tinha lá no contratinho que a pessoa tinha de 1 a 3 meses para voltar e fazer aquele retoque. Como eu falei, muita gente não voltava, deixava passar o tempo, falava, agora eu quero meu retoque, mas aí não estava mais no contrato, porque já tinha passado o tempo e não era mais um retoque. Não é porque você não quer fazer, é porque não é mais um retoque depois de 3 meses. Uhum. Quando você faz o retoque, você acaba reativando aquela cor ali, melhorando os pontinhos. Quando você não faz, o pigmento acaba desbotando mais rápido. E aí passa pouco tempo, a pessoa volta e não é mais um retoque. Então tive esse problema e mudei. Aí eu fazia metade num valor, tipo R$500, né? 250 primeiro procedimento, 250 o retoque. Aí, como a pessoa tinha que pagar pelo retoque, muitas vezes elas não faziam o retoque. Aí eu pensei, assim também não tá bacana, que você tem que acompanhar esse procedimento, tem que ver como é que tá e tudo mais. Aí comecei a fazer 70% do valor no primeiro procedimento e 30% no retoque. Certo. Tava dando mais certo. Mas aí comecei a pensar, mas eu quero acompanhar, sabe? Eu quero ver, eu quero que elas voltem no retoque. Aí voltei a fechar o valor, R$500 a micro com o retoque e pronto. Aí elas já pagam a micro com o retoque e aí tem direito até 3 meses do retoque e ponto. E é nesse momento que a gente tá gravando esse vídeo, eu estou fazendo assim. Mas não existe uma regra. Até porque, né, Tássia, se você faz a micro ali, e às vezes eu acredito que ocorra o seguinte fato: você fez o procedimento ficou maravilhoso e tudo, mas a cliente não cuidou da micro. Sim. E aí ela não cuidou, não teve nenhum cuidado, não passou nada e a micro não ficou legal. Uhum. Aí, se ela não volta no retoque, você fica como culpada. Exatamente, porque ela vai falar que fiz uma sobrancelha, mas não ficou legal, foi a Tássia que fez. Como lidar, e a culpa não é minha, como dela. lidar com esses clientes que não voltam? E aí é aí que eu falei de novo que eu coloquei agora novamente o retoque incluso. É R$500, a pessoa já paga de uma vez. Aí eu dou uma forma de parcelamento no cartão, ela pode pagar em até 3 vezes. Pra aí já tá tudo pago. Ela tem de 1 a 3 meses, ela tem plenas consciências, plenas noções que ela tem que voltar
nesse prazo, senão ela vai perder o retoque. E aí eu consigo acompanhar essa cliente. Mas é complicado essa questão de você cobrar o retoque e a cliente não querer voltar, porque tem que pagar de novo, né? Tem gente que tem esse problema. Então, é interessante pelo menos pedir um feedback da cliente, né? Oi, fulana, como é que tá? Né? Deu 30 dias, você tá feliz com o resultado? Como é que ficou? Tem uma coisinha te incomodando? Vamos fazer o retoque? De conversar e chamar aquela cliente. O que eu não aconselho fazer, tem gente que faz, e assim, é um cuidado com o cliente, mas eu prefiro esperar 30 dias para ter esse cuidado. É pedir feedback da cliente uma semana depois que fez a micro. Porque uma semana depois, a micro não vai estar cicatrizada. Ela vai estar bem escurinha, na verdade. Deve estar, assim, mais escurinho, começando a descascar. Aí a pessoa às vezes olha e fala assim, tá bonito, mas tá descascando. Tipo, você já sabia que ia descascar. Então, é melhor esperar os primeiros 30 dias para você ter esse feedback, ver como é que tá. E você acaba chamando essa pessoa pro retoque. Tá, e essas clientes, voltando um pouquinho, que você disse sobre passar muito tempo, essa cliente aí que volta dali 1 ano, querendo fazer um retoque, que não é retoque, como que você lida com elas? Assim, então, na questão de não perder o cliente, né? De ter esse jogo de cintura. Eu refiz muito procedimento, muito, de que acontecia isso. Isso foi início de carreira, mais início de carreira. Então, assim, eu acho que tem que ter um respeito mútuo. Tanto da cliente comigo, tanto meu com o meu cliente, né? Por isso que hoje em dia eu coloco no contrato. Quando eu comecei, por mais que tivesse no contrato, às vezes a gente está começando, eu ficava com dó, né? E a pessoa ia sair falando que tinha pago o retoque, e, enfim, alguma coisa do tipo, eu ficava preocupada com isso. Hoje em dia, eu não me preocupo mais com isso. Quando a cliente vem, eu falo várias vezes, você tem de 1 a 3 meses, está aqui no contrato, se você assinar, quer dizer que você está concordando com o que está escrito aqui. E passou o tempo, não tem jeito, eu coloco 90 dias, na verdade, até 90 dias, no contrato tá 90 dias, né? Porque 1, 3 meses, às vezes fica eu coloco 90 dias. E aí a pessoa já tem mais consciência que ela pagou, mas ela tem que voltar durante aquele momento, senão não é retoque mais. Por agora não está acontecendo mais isso, já aconteceu mais no início de carreira. Então, eu acho que depende até de como você lida também. Eu tinha esse medo da cliente sair falando que tinha pago, mas e refiz vários procedimentos por isso, mas hoje em dia eu não tenho esse problema mais. Agora, pode acontecer também de realmente a cliente ter um imprevisto, por isso. exemplo, né? Aí Salvo eu acho que... completamente. Quando você vê que a cliente, às vezes, não tá conseguindo ir, às vezes é de uma outra cidade, alguma coisa do tipo, e fala, às nossa, vezes aconteceu Tássia, alguma coisa com a família, isso, teve que e aí viajar. ela avisa, Tássia, tá chegando o prazo, mas eu não consigo ir. Será que a gente pode marcar mês que vem? Não tem problema nenhum, a gente entende, lógico. Mas o que acontece com essas clientes que somem e depois voltam é que elas não dão, Na maioria das vezes somem mesmo. Sumiram. E aí passa tipo 1 ano, agora eu quero meu retoque, mas não é um retoque mais. Então tem que pagar pelo procedimento novamente. Então hoje em dia eu não tenho mais esse problema. Eu já deixo no contrato e falo várias vezes com o cliente antes dele fazer o procedimento. Porque aí qualquer problema que eu tiver, eu tenho o contrato assinado por ele e a ficha de anamnese serve como um contrato. Então, me livra de qualquer problema que eu venha a ter. Tá. E o que você acha sobre retocar, sobre fazer o retoque em um procedimento feito por outro profissional? Então, isso é muito complicado. Eu estava falando sobre isso com uma aluna minha esses dias. Uma moça mandou uma mensagem para ela. Ela está começando agora, fazendo microblade em fio a fio. Bem na ideiazinha que eu dei aula mesmo, assim, simples, natural, né, e tal. Aí ela me mandou uma foto de uma moça, possível cliente, que tinha mandado para ela, falando, olha, quero que você faça minha sobrancelha. E aí ela tinha, tipo, um risco preto, assim, bem colorido, mas meio desbotado. Não era uma fio-fio, era uma shadow bem carregada, uma compacta, na verdade, não era nem uma shadow bem carregada, e tava meio acinzentado. Aí essa aluna me falou, Tássia, o que você acha que eu faço?
Aí eu falei com ela, ó, Mi, eu não faria. Por quê? Porque ela não quer uma fio-a-fio, né? Primeiro ponto. Ela quer uma compacta. Você faz compacta? Você já fez? Ela, não. Você gosta de compacta? Não. Acha feio? Acho feio. Então, por que você vai fazer uma compacta em alguém se você não gosta, se você não quer o seu nome associado àquele trabalho? Não tem nada a ver com a identidade dela. Não tem dela. nada a ver com ela. Ela faz fios fininhos, naturais, bem na minha pegada mesmo, assim. E a moça não queria isso. E eu já passei por isso. Aí... Conta pra gente. Passei por isso. Eu tava trabalhando em BH. Aí foi uma moça e ela me chamou no WhatsApp. Ah, quero agendar um retoque da minha sobrancelha. Ela tinha isso aqui de sobrancelha, um fiapo preto, assim, ó, meia cinza, sei lá. Só. Um risco. Aí eu pensei, nossa, e a moça era linda, nova, bonita, loira, linda. Aí eu pensei, cara, dá pra gente melhorar muito, né? Vou tentar primeiro despigmentar. E aí depois eu venho com uma shadowzinha ali, num tom bacana, valorizando o formato, porque tinha tipo um risco de sobrancelha. Vai ficar ótimo. Aí a danada da moça chegou pra fazer e ela falou, não quero despigmentar, eu quero fazer algo por cima. Aí tava meio cinza, eu falei assim, eu consigo neutralizar onde tá acinzentado e melhorar o formato, né, preencher ali onde tá faltando. Ela, tá, beleza. Aí eu fui desenhando nela, ela falou, não, tá muito grossa. Tipo, gente, não gosto nem de lembrar. Tava lindo pro rosto dela, tava certinho. Ela não tá muito grossa, porque ela estava acostumada com a com um sobrancelha fiapo muito de fininha. sobrancelha. Aquelas sobrancelhas antigas, mesmo fininhas, assim. Aí eu falei com ela, olha, infelizmente, então não dá pra gente fazer esse trabalho. Ela falou, não, então nem a cor você consegue mexer pra mim? Porque tá cinza, deixa ela escura de novo. E aí eu olhei, acabou que na época eu fiz. E não deveria ter feito. Hoje em dia eu penso isso, eu não deveria ter feito. Por quê? E foi o conselho que eu dei pra essa aluna minha. Eu não fiz um trabalho que eu gostaria de fazer. Fiz porque tava ali e eu pensei assim, então eu vou só neutralizar, porque pelo menos eu já ajudo essa cliente. Mas aí eu esqueci de que ela sairia dali levando o meu nome, né? Quem fez a sobrancelha? Foi a Tássia. Como se eu te fizesse aquele tipo de trabalho que não era nada a ver com o meu trabalho. E aí, por essa experiência que eu vivi, eu falei com ela, olha, não acho que deve fazer, nem neutralizar, porque a pessoa não vai falar isso pros outros. Não, a Miriam não fez a minha sobrancelha, ela só neutralizou a cor, ela não vai falar. Quem fez a sobrancelha foi ela. Então, vai o seu nome, né, naquilo ali. Aí eu falei com ela pra não fazer por causa disso. Isso tem muitos anos e hoje em dia eu não faço. Se for, não pegue pra fazer. Às vezes tem algumas sobrancelhas que a gente vê que só despigmentando, que realmente não tem jeito. Aí a pessoa chega pra mim e fala, não, eu não quero despigmentar. Então tá bom, muito prazer, obrigada por vir, até mais. Não tem jeito. Antigamente, quando eu tava começando, a gente ficava assim, mas eu vou recusar cliente. Vai recusar cliente. Lógico que vai. Se aquilo ali não for sua personalidade colocada ali, o seu estilo, a sua assinatura, tem que tomar muito cuidado, porque é o seu nome que vai com aquela pessoa. Então, eu recuso o cliente se for o caso. Se ela não quer despigmentar, quer só passar por cima, não vai ficar bacana, eu sei que não vai ficar bacana, eu não vou fazer. Sem dúvida. Tá. E sobre o retoque poder, digamos assim, consertar alguns errinhos, quais são os erros mais comuns que dá pra consertar com o retoque? Às vezes, principalmente na micropigmentação, sem ser na microblade, o pigmento tendia muito a mudar de cor. Pigmentos orgânicos, com o tempo de degradação ali na pele, deixa eu falar um pouco mais a fundo. A micropigmentação, ela implementa mais pigmento dentro da pele. Por exemplo, mesma coisa de eu pegar uma pá cheia de areia e jogar ali da janela, vai dar um tantão de areia, e de eu pegar uma colherzinha e jogar, vai dar muito menos areia. Mesma coisa com a micropigmentação e a microblade. A micropigmentação é como se eu estivesse jogando areia com pá. E a areia é o pigmento, né? Eu jogo muito pigmento ali dentro. Então, o corpo demora mais para tirar aquele pigmento dali. Ela vai acabar durando mais. Certo. A microblading, eu vou jogar menos pigmento ali. Ela vai acabar durando menos. Só que aí... mas isso é ruim, né, Tássia? Eu devia querer que meu procedimento dure muito.
Aí que as pessoas se enganam. Tá um erro muito, muito absurdo aí. Porque o pigmento vai dando um tempo ali na pele. Ele já não fica tão bonito Ele mais. não tá mais bonito. Ele vai mudando de cor, ele vai despigmentando. Pigmentos orgânicos tendem a ficar acinzentados e pigmentos inorgânicos tendem a ficar avermelhados. Então, não é muito melhor... Só relembrando, explica pra gente de novo, você já falou sobre isso, mas fala um pouquinho sobre os pigmentos inorgânicos e os orgânicos. Tá, vou falar. Os pigmentos orgânicos são pigmentos... as cores deles, né, são formados por cores e essas cores são mais redondinhas. Vamos colocar como se fosse um monte de laranjinha, redondinhas. E os pigmentos inorgânicos não são redondinhos, eles têm uns espinhos. Então, pigmentos inorgânicos tendem a fixar mais ali e pigmentos inorgânicos tendem a ter uma espalhabilidade melhor por causa disso. E agora essa questão da degradação da cor. Os pigmentos inorgânicos, eles tendem a ficar acinzentados, por quê? Porque para causar ali, pra gente formar aquele castanho, né, de sobrancelha, aquele castanho bonito, a gente vai precisar de algumas cores. Geralmente a gente usa o preto, o vermelho, o amarelo e o branco. Para formar o castanho, a gente não usa muito branco, né? A gente vai usar o preto, o vermelho e o amarelo. E aí, nessa mistura de cores, o preto é o meu menor pigmento. É a minha menor cor. E aí, se a gente for, por exemplo, pensar da ideia da laranja, por exemplo. Eu vou pegar aqui 5 laranjas, 5 limões e 5 acerolas. Vamos colocar que o preto é a minha acerolinha, que é o menor. O amarelo é o maior, é a laranja. E o vermelho seja os limões. Quando eu vou colocando tudo num pote, por exemplo, um pote de vidro, eu consigo ver as laranjas, que são os maiores, né, pra cima. Os limões vão ficar ali no meio e as acerolas vão lá pro fundo, não vão? Porque elas são menores. Então elas vão enfiar nos buraquinhos pequenininhos ali. Vão preencher. Elas vão preencher aqueles buraquinhos e vão ficar mais no fundo. E é a mesma coisa que acontece com o pigmento orgânico durante esse processo de retirada desse pigmento ali. O nosso corpo vê que aquele pigmento é um corpo estranho. E aí ele vai mandar todo dia ali um pouquinho de gente para dar uma varridinha ali, né? Uma limpada. Só que ele vai conseguir, vamos falar do pote. É mais fácil eu tirar as laranjas que estão por cima ou eu tirar as acerolas que estão lá no fundo? As laranjas, com certeza. As laranjas, com certeza. Então o corpo também faz isso. Ele tira primeiro o que está superficial, que são os maiores, e vai ficando aquele fundinho lá. E o fundinho é o preto. Dificilmente ele consegue retirar aquele preto com muita facilidade, porque ele é pequenininho, ele vai enfiando, ele tá lá dentro. E aí o corpo vai ter dificuldade para retirar esse pigmento. Por isso que os pigmentos inorgânicos, quando ele vai dando muito tempo ali na pele, ele pode sim desbotar pro acinzentado, porque vai sobrar o pigmento preto e vai sair o vermelho e o amarelo. Isso principalmente na micropigmentação. A microblading isso não tende a acontecer. Por quê? Porque a microblading dura menos. Então, ele tendo uma durabilidade menor, o tempo que ele dura na pele, vamos falar que durou 1 ano, ele vai durar daquela cor, depois ele some. E isso é muito bom, né? Que vai contra o que as pessoas geralmente acham. Que não, eu quero fazer um procedimento que dure para sempre. Ele não vai ficar para sempre bonito, ele vai durar 1 ano, daí ele vai começar a despigmentar e não vai ficar bonito. Eu acredito que é igual a tatuagem mesmo, né? Sim. A tatuagem, principalmente a tatuagem colorida, com o passar dos anos, ela vai. A gente acha que tatuagem é para sempre, né? Gente, não vai ficar para sempre daquele jeitinho que você fez, não vai. Por mais que seja um procedimento quase que para sempre, mas diariamente nosso corpo vai ali, tira um pedacinho daquilo ali. É pouquinho, porque é muito profundo na pele, não tem tanta regeneração celular assim, mas um pouquinho vai dar uma borrocadinha com o passar dos anos, sem dúvida. É engraçado essa questão da pigmentação na pele, tem um caso engraçado para contar. Lá vem. Meus irmãos, tem um irmão mais novo e tem um irmão do meio, eu sou a mais velha, né? O meu irmão mais novo, o Natan, ele era muito pequenininho e ele tava com um lápis. Não sei se ele ficou com raiva do meu irmão, eu não sei não, eu só sei que ele fincou o lápis na perna dele. Jesus! E era um lápis verde. E a ponta entrou na pele da perna do John. E o John tem essa pinta até hoje. A pinta verde. A pinta verde.
Só que essa pinta, ela é expandida, ela não é do mesmo tamanho, mas também não é da mesma cor. E é engraçado, porque era um lápis de cor. Não era Não era uma tinta de tatuagem, né? Não era. Então, assim, realmente o nosso corpo, ele reage consegue. muito, de uma forma muito legal, né? Quando a gente implementa algum pigmento, alguma cor na pele, que não seja pra ficar naquela camada que a gente colocou, por exemplo, se a sua irmã enfiou muito lápis e foi muito fundo e sobrou um restinho de pigmento ali, a tendência é expandir. Quanto mais fundo na pele for, mais expandido vai ficar. Legal. E assim, Tássia, eu acredito que se um procedimento bem cicatrizado, o retoque também é bem mais fácil de se fazer, né? Sim. E quando a cliente chega que ela não cuidou ali bem do procedimento e não tá bem cicatrizado, como fazer o retoque? Muito difícil. Quando a pessoa não cuidou, geralmente vai dar muita falha. Então, tipo, você vê isso. Começa um fio aqui e aí do nada ele some. Tipo, parece que metade dele ficou e metade saiu. Porque a pessoa não teve cuidado. Então, tem que fazer tudo de novo, basicamente. Tudo de novo. Tudo de novo. É também comum, às vezes a pessoa chega para um retoque anual e, como eu estava falando, a micropigmentação desbotava muito de cor. Aí a gente faz um retoque neutralizando aquele tom ali para voltar pro castanho. Mas com certeza, se despigmentasse primeiro um tom que tá avermelhado, alguma cor, para fazer outro procedimento por cima mais novo, mais atual, ficaria melhor. E com 30 dias, dá para saber mesmo a cor exata do procedimento? Ou corre o risco de 30 dias ainda não ter definido aquela cor? Não, até 30 dias a cor é indefinida. Indeterminada, não adianta. Mas deu 30 dias, a gente consegue ver bem a cor que vai ficar. Por exemplo, tem pessoas que tendem a desbotar mais o pigmento. Pele oleosa, o pessoal fala que pele oleosa não costuma pegar pigmento. Fio a fio, por exemplo. Pega. O fio fica. Só que dependendo dessa oleosidade, tem peles que são muito oleosas mesmo, o fio fica, mas ele desbota muito, fica meio clarinho, dá um sombreadinho no fundo, um sombreadinho que você não fez, ele dá uma expandida. Uma borradinha ali, mas não fica feio. Agora, tem peles realmente que desbotam muito. Aí, se foi esse o caso, chegou e o fio tá ali, mas você vai ver que ele não vai pigmentar mesmo, não vai ficar aquele fio certinho. Aí, às vezes, é melhor fazer uma shadow, que a shadow você vai conseguir espalhar aquele pigmento e vai ficar mais bacana numa pele muito oleosa, por exemplo. Eu ia te perguntar isso agora, sobre, por exemplo, eu fiz uma fio a fio e eu quero fazer o retoque, só que eu não quero fio a fio mais, eu quero uma shadow. Isso pode acontece? fazer? Pode fazer. Tem clientes que vêm, né, chegam morrendo de medo de fazer e vai ficar escuro, vai ficar preto, meu Deus. Sabem, já viu o seu trabalho, sabe que vai ficar bacana, mas é aquele receio de não sabe como vai ficar. Então, vou fazer o mais natural. Aí faz uma fio a fio. Aí vê a sobrancelha da amiga na rua. Aí olha e fala, nossa, olha lá. A dela tá mais bonita que a minha. A dela dá pra ver de longe que ela fez, a minha nem parece que eu fiz nada. Aí eu falo, realmente, porque a sua é uma fio a fio, a ideia é essa naturalidade e a dela é uma shadow. Então a ideia é ficar tipo um efeito rena mesmo. Aí muitas falam, não, eu quero um efeito rena. Então, que aí a gente faz a shadow. Então dá pra fazer sim, não tem problema. E aí é fácil, porque os fios já estão ali, o esqueleto certinho. Só você vir fazendo a shadow preenchendo ali. Legal. E fios expandidos? Você falou um pouquinho. Dá pra consertar um fio expandido com retoque? Gente, então, eu já vi, mas eu não aconselho fazer, chama fios inversos. Por exemplo, a pessoa fez os fios ali, né, mais escurinhos, e tá a pele no fundo clara e os fios ali. Só que os fios expandiram. Aí a pessoa pega um pigmento cor da pele e passa onde expandiu para clarear aquele pigmento. Eu não acho que vale a pena, porque fica muito estranho, dá pra ver que não é a pele, dá pra ver que é uma coisa que você fez. Não vai ficar tão natural. Então, fios expandidos. Se o fio expandiu devido ao tempo, tipo, deu tempo, ele foi desbotando, né, foi dando uma borradinha ali, principalmente na micropigmentação, isso acontecia muito, o microblade não tende a fazer isso, o fio fica, ele só desbota, mas a micropigmentação tendia com o tempo, às vezes, dar uma expandidinha. Dependendo, você consegue fazer fios ali por cima, mantendo o trabalho original, se ele não tiver muito escuro nessa expansão, né? Se tiver só um sombreadinho, aí tudo bem. Mas se tiver muito escuro esse afastamento do fio, né? Essa abertura desse fio,
Ou se for erro de profundidade, tem que despigmentar. Erro de profundidade, o fio fica cinza e expande. Quanto mais fundo for, mais expandido fica. Mas pelo que você falou aí, que eu mais amei cinza, a mais explicação escuro. das bolinhas no fundo. E mais escuro fica escuro. mais pigmentado. Não fica bonito. Aí tem que despigmentar, não tem jeito. Tá. E, Tássia, os cuidados pós-retoque são os mesmos cuidados pós-procedimento? Os mesmos cuidados. Não adianta nada. Tem muita gente que tem essa dúvida. Fiz o procedimento hoje, a cliente toma aquele cuidado, não vai pra praia, vai fugir do sol e trará, trará. Aí ela faz o retoque e viaja na outra semana pra praia. Não adiantou nada. Por que você fez o retoque? Não pode pegar sol, não pode pegar água do mar, não pode pegar a piscina, não pode esfregar, não pode lavar direito. Não pode. Então tem que ser os mesmos cuidados para aquele pigmento ter fixação. Se ela não toma os cuidados, o pigmento não tem fixação e sai. E dependendo da falta de cuidado dela, pode causar até uma infecção local. Porque a gente fez um corte, um machucadinho, né? Aí a pessoa vai nadar numa piscina. Gente, a piscina é suja, tem um monte de coisa ali. E a pele tá aberta, aí entra e pode causar uma infecção, alguma coisa. Então tem que tomar cuidado. E a questão são os mesmos produtos que você indica passar na sobrancelha no procedimento? Por exemplo, óleo de girassol? Sim, mesma da coisa. mesma forma? Mesma coisa, mesmos cuidados. Tá, e assim, em relação ao procedimento, né, para não ter muito retoque, o que você indicaria para os profissionais, assim, para elas, eu quero fazer um procedimento que eu não tenha nenhum trabalho no retoque? O que é essencial? Primeiro ponto é saber que o corte cortou. A gente vê muito isso por aí, eu até falei aqui. Todo mundo gosta por isso. Todo mundo que começou a trabalhar com microblading, micropigmentação, já fez um procedimento e quando ele voltou não tinha nada cicatrizado. Isso geralmente é profundidade. Então, o primeiro ponto é você aprender qual é a profundidade ideal e aprender a olhar. Porque muita gente fala assim, eu já sei o peso de mão. Mas cada pele é uma pele. Às vezes uma pele que estava dando certo, estava cicatrizando legal, numa pele, outra pele pode estar superficial. Não pode, né, a pele for mais grossa. Isso vai acontecer. Eu até dei um exemplo disso no meu Instagram esses dias. Estava cortando uma laranja, fiz uns stories. Falei, gente, toda laranja que eu cortar vai ter a mesma espessura da casca? Não. Não, lógico que não, né? E é a mesma coisa da nossa pele. Toda pele que eu pegar, toda cliente que eu pegar vai ter a mesma espessura para eu fazer o fio? Não. Tem pessoas que vão ter uma pele mais fina, tem pessoas que vão ter uma pele mais grossa. Então, isso eu tenho que entender na hora do corte. Quando eu cortei, eu abri a pele, espaçadinho. Consigo ver as abinhas assim, cortadinho, assim. E o pigmento lá dentro, aí cortou. Não pode sair muito sangue, pode sair um pouquinho de sangue, se a pele for mais oleosinha, uma pele mais sensível, mas muito pouquinho, uma gotícula ou outra. Se estiver jorrando sangue, tá errado, tá profundo. E aí, eu vou aprender a ver quando tá cortadinho, certinho. Muitas vezes a gente tá... Isso acontece muito. Tô fazendo ali o procedimento, fiz o esqueleto e tudo mais. Na hora que eu volto conferindo os fios, tem os dois que não estão tão cortadinhos. Aqueles dois vão dar retoque, porque eles não cortaram no lugar certo. Aí eu repasso o fio aonde eu vejo que precisa. Tá, se eu preciso repassar todos os fios, se você fez um corte, cortou, o pigmento tá lá, tá direitinho, a profundidade tá certinha, não precisa ficar repassando, o pigmento já tá ali. Mas se você abrir os fios, viu que tem um ou outro ali que tá mais superficial, faz o fio de novo, repassa aquele fio. Repassar o fio é passar no mesmo lugar, fazer o cortezinho de novo, para o corte cortar direitinho e injetar aquele pigmento ali. Então olhar a profundidade, olhar se está cortado, e a segunda dica é saturar o pigmento. Muitas das vezes a gente faz o fio e aí a gente quer acabar rápido, não vai ter pigmentação, porque eu não deixei o pigmento entrar ali na pele. A microblading, diferente da tatuagem, diferente da micropigmentação, ela não injeta o pigmento lá dentro. Na tatuagem, na micropigmentação, vem uma agulha, lembra que a pele tá aqui, a agulha vem, joga, põe o pigmento aqui e sobe de novo. Então ela injeta lá dentro. Aqui de fora da pele, não adianta, você pode botar rosa ali que não vai ficar rosa, porque a agulha injetou o pigmento lá dentro e saiu. Na microblading isso não acontece. Eu não tenho nada para injetar, eu vou fazer um corte e vou deixar o pigmento entrar naquele corte. Então, se eu colocar, por exemplo, um pigmento rosa ali em cima, vai ficar rosa. Porque eu abri um corte, um buraquinho na pele e botei um pigmento e ele entrou.
Se eu só cortei, não dei o tempo pro pigmento entrar e tudo mais, pode ser que não tenha fixação. Então, deixar o pigmento saturar um pouquinho, passar esse pigmento de fora mesmo na pele, abrir assim, puxando assim, para abrir os fiozinhos, pro pigmento entrar, para ver os cortes e o pigmento entrar. Ajuda muito a não ter essa degradação desse pigmento durante o retoque, durante a cicatrização. Então, dessa forma, ela não tem... Vai dar muito pouco retoque. Trabalho quase nenhum ali no retoque. Sim, quase não. Tá. E assim, Tássia, conta pra nós qual foi a sua maior surpresa de um retoque. Tem algum fato assim, que você lembra que foi inusitado? Essa questão de voltar e não ter nada cicatrizado é desesperador. Não, desesperador. Teve um procedimento que eu fiz... Não, já lembrei de uns 3 aqui. Quando eu comecei, como eu falei, todo mundo já passou por isso. Eram 2 coisas que eu tinha muito problema com o dermógrafo. Que era pele muito fina, que eu comecei com dermógrafo, não foi até agora. Hoje em dia eu não tenho esses problemas mais. Mas o dermógrafo, pele muito fina, eu tinha muito problema, que saía sangue, que era uma... Nossa, e o sangue lava o procedimento. A microblading não é normal sangrar, mas a micropigmentação é. Então, sai aquele sangue, lava aquilo ali, o pigmento não tinha fixação. E da pele fina e a questão de peles que sangravam mesmo, que o dermógrafo acaba sangrando um pouquinho mais. E, gente, nossa, teve uma cliente que eu fiz em BH, quando eu comecei a trabalhar lá, num salão, que tinha feito parceria, eu devo ter demorado 4 horas pra fazer a micro da moça. Nossa. 4 horas. Por quê? Passava o fio, eu olhava, não tinha nada. Nada. Não tinha nada. Mas porque o sangue tinha lavado o procedimento? Era uma pele... Ai, fininha, sensível. Estranha. Não sei. A gente fazia assim e saía um tanto de sangue. A moça fumava. E eu acho que a pele, tadinha, a pele sofre quando fuma, né? A pele envelhece e tudo mais. E aí eu passava o fio assim, eu olhava, não tinha nada. Eu pensava, gente, mas será que eu tô fazendo muito rápido? Aí eu ia devagarzinho. Olhava, nada. O trem não pigmentava. Eu ficava, Jesus. Aí fui fazendo. Demorei tipo 4 horas pra esse trem começar a pegar. Mas saiu sangue demais. Demais. A mulher voltou no retoque, não tinha um fio cicatrizado. E foi aí, com essa experiência, que eu entendi que o sangue lava o procedimento. Então, por mais que fosse dermógrafo, não podia sangrar. Quanto mais agressão aquela pele sofre, mais ela vai da casca, mais grossa é a casca e mais o pigmento vai sumir. Então, isso aí acontece demais também. Às vezes as pessoas fazem um procedimento de microblading, pode ser até ser microblading mesmo, que não tende a sair tanto pigmento, mas machucam muito aquela pele. Às vezes repassaram demais aquele fio, querendo que aquele fio fixe, mas quanto maior a agressão, maior a inflamação. É um processo inflamatório. Eu fiz um corte na pele. O meu corpo vai responder aquilo ali. Então, nossas células de defesa, elas vão ali e vão catar aquele pigmento. Aquele pigmento é um corpo estranho. Quanto maior for esse fator inflamatório que eu tô causando na pele, quanto mais eu machucar essa pele, quanto mais passadas de fio eu der, quanto mais coisa eu fizer, quanto mais pigmento eu colocar, quanto mais machucar, maior vai ser a casca, mais grossa vai ser a casca, o pigmento vai todo embora na cicatrização, porque eu vou ativar muito mais o meu corpo para jogar aquele pigmento embora. Então, a nossa ideia de micro é fazer o mínimo possível para o corpo deixar aquele pigmento ali e ele ter fixação. Se eu machucar muito, o pigmento vai embora. O sangue vai lavar Lava e dá uma casca grossa, tipo aquela de ralei o joelho mesmo, e a casca vai toda embora com o pigmento, não sobra um fio para contar a história. Curiosidade, o que você fez no retoque dessa moça? Aí... As dicas, né, gente? Aí, na época, eu usava anestésico para pele fechada, que chama Enla. O pessoal já deve ouvir falar do Enla aí. O Enla, ele podia ficar até 2 horas na pele. Aí, falei com ela, você vai comprar o Enla, vai pegar metade da pomada, passar em cada sobrancelha, né? Nossa, metade? Isso, tantão. Vinha com tipo uma fita crepe, assim, mas específico, né? Colocava para ocluir. Aí eu falei com ela, se o seu procedimento é às 3, você vai colocar 1h30. Então, pra você chegar lá, já vai estar anestesiado,
porque os anestésicos eles vão dar uma vasoconstrição ali, vão secar, entre aspas, temporariamente, os vasos sanguíneos ali. Então a gente consegue trabalhar melhor, porque aí não ia sangrar tanto. Eu consegui fazer, mas essa eu tive que fazer de novo, outro retoque. Porque o primeiro procedimento não pegou nada. Aí o segundo, falei com ela do anestésico, ela foi, passou, pegou muito bem. Aí no terceiro, olha as coisinhas que a gente pensa, né? Terceiro, mesma coisa, ficou com anestésico antes, um tempão, mas já chegou lá anestesiada e aí eu consegui terminar. Assim, então dá uma dica aí pra quem tem esses problemas no retoque. Gente. Quem tá desesperado aí que fez um procedimento e a cliente chegou pro retoque. Fala também pra aquelas que não sabem o que fazer com as clientes que não voltam pro retoque. Manda uma mensagem pro pessoal. Gente, retoque é muito bom pra gente ver como é que tá o processo ali mesmo. Mas vão acontecer esses casos, né? Principalmente de voltar no início, gente. Não adianta. No início a gente não confere a profundidade ideal. Não confere. A gente tá passando não mal. Sabe conferir também, mas assim, né? a gente tá passando mal, de nervoso, se vai dar certo, se não vai dar certo, se vai ficar bom, se você vai gostar, aquele tanto de coisa. E acaba que não lembra, às vezes nem sabe. Eu mesmo no início, ninguém nunca tinha me mostrado. Eu já falei isso aqui. Eu aprendi profundidade ideal no YouTube. Nunca fiz várias especializações e ninguém tinha me mostrado. Então, assim, tem que ter uma certa calma, paciência e olhar principalmente a profundidade ideal e a saturação do pigmento. Olhou isso, não vai dar muito retoque, pode ficar tranquilo. E se a cliente não voltar pro retoque, é porque com certeza ela deve ter que pagar por esse retoque. Então, às vezes, a ideia é colocar no valor cheio, que ela tem direito ao retoque para ela voltar e você conseguir ter o controle daquele procedimento. Para você conseguir melhorar aí qualquer coisinha que venha a desbotar, alguma coisa do tipo. Legal. Então, pessoal, esse foi o nosso 6º podcast. 6º ou 7º? 7º, eu acho. 7º. Eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam aí de deixar o seu comentário. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora. E conta pra gente o que vocês estão achando. A gente quer saber. Com certeza. Muito obrigada, muito sucesso para vocês. E quando vocês tiverem qualquer dúvida, gente, procure os conteúdos da Tássia, porque ela é muito boa. Ela dá conteúdo pra gente todos os dias, todos né, Tássia? Tássia? Todos os dias, gente. Lá no Instagram tem, né? Muita coisa. Tássia Pesaroli, tem todos os dias. Aqui no YouTube tem semanal os conteúdos. Acho que são 2 conteúdos por semana. Terça e quinta. Isso. Então, gente, muito bacana. É realmente descomplicado, né? Uma forma muito leve. Eu sou a favor da gente aprender brincando. Eu sempre falo isso. Então, tudo que a gente conta uma historinha, né? A gente grava um pouquinho mais e eu sempre tento trazer isso para as pessoas para descomplicar mesmo. Então, espero que vocês estejam gostando. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e muito sucesso. Até a próxima, gente!